Segunda pergunta a ser respondida, constantemente vocês me fazem. Pô, Bruno, então a primeira coisa é construir minha reserva de emergência. E novamente eu vou falar sobre foco. Sim, na minha opinião, o seu foco tem que estar na construção da reserva de emergência, mas eu não diria que é a única coisa a ser feita. Porque se a gente for pensar numa pessoa que quer ter 6 meses de renda na sua reserva de emergência, aplicada em algo muito seguro, muito líquido e que por conta disso não vai render tão bem quanto outras aplicações, embora tenha um rendimento até razoável, porque no Brasil a gente tem juros altos. Se esse cara vai mandar 10% do que ele ganha para lá, vai demorar 10 meses para ter um salário, 20 para ter 2, 30 para ter 3, 40 para ter 4, 50 para ter 5, 60 meses, 5 anos, para que ele completasse a reserva de emergência, excluindo os rendimentos. Até porque tem inflação nessa conta também, né? Não digo que vai ficar elas por elas, mas vai dar meio parecido. E aí, se você volta no tempo 60 meses, a gente sai de 2024 para 2019. Veja quanta coisa aconteceu nesse meio do caminho. Se eu pego, por exemplo, o preço do Bitcoin, lá em 2019, ele estava na casa de $4.000. Hoje, está próximo dos 60 mil. Uma multiplicação de 15 vezes nesse período de 5 anos. E aqui eu peguei um exemplo mais extremo, mas vale dizer que é um exemplo extremo que eu de fato peguei na minha carteira. Então, não estou simplesmente supondo que isso aconteceu. Eu tinha uma alocação em Bitcoin desde 2019 que ela acabou até aumentando percentualmente por conta dessa grande multiplicação pela qual outros ativos não passaram. Ô Bruno, então é só colocar tudo em Bitcoin? Exatamente, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima. Não, pessoal, não é só colocar tudo em Bitcoin, porque a gente tem que entrar num outro ponto, que é a questão de você fazer um balanço da sua vida para começar os seus investimentos. Então, se você, por exemplo, corre pouquíssimo risco na sua atividade laborativa, vou dar um exemplo de um funcionário público no âmbito federal, ou seja, ele trabalha diretamente para os donos da máquina de imprimir dinheiro e também do monopólio do uso da violência. De modo que, eu preciso arrecadar mais com impostos, aumenta a alíquota de impostos, você não paga, toma porrada, vai ser preso, você é um bandido ou você paga. Então a chance de ser demitido é muito pequena e a chance de não ser pago também é muito pequena. De modo que você tem bastante segurança naquilo que você faz. Mês após mês você deve receber, muitas vezes igual, independente de como você trabalha. E eu fui militar, né? Eu lembro que assim que eu entrei no exército, um instrutor meu falou: parabéns, você acabou de fechar duas portas na sua vida. Primeira, a porta da pobreza, você nunca vai ser pobre, e segunda, da riqueza, você nunca vai ser rico. Aí primeiro eu sorri, depois eu fiquei desanimado, até que eu vi os investimentos, juros compostos, e vi, não, dá pra abrir essa porta, por mais que possa demorar. E como é que você faz para esse cara conservador conseguir chegar mais rápido até as metas financeiras dele? É correndo mais risco no mercado, e ele pode se dar este luxo. E aí, no exemplo contrário, você tem um cara que é empreendedor, que ao invés de muita segurança, tem bem mais risco no seu negócio, na maneira como ele ganha vida. E aí, fazendo essa mesma extensão, ele deveria ter uma carteira de investimentos mais conservadora, no sentido de trazer equilíbrio. Só que, embora isso seja o mais racional, o que acontece é justamente o contrário. O cara que é funcionário público, geralmente foi para lá porque ele gosta de estabilidade. Então, o que ele faz no mercado é procurar novamente a estabilidade, ele investe só em renda fixa. O cara que é empreendedor, tem muita gente que é obrigada a empreender porque não tem opção, mas aquele cara que foi realmente empreender podendo fazer outras coisas, ele escolheu aquela ocupação porque ele gosta de correr mais risco, ele gosta de um ganho variável. Então, o que ele faz no mercado? Ele vai só para renda variável. E aí o que acontece é que o mercado não funciona descolado do mundo real. Ele costuma piorar bastante nas épocas em que o mundo real está piorando muito. E lá em 2020, pandemia, o que eu vi com muitos empreendedores que tinham exposição ao mercado, vários deles 100% à bolsa, quando eu digo 100% em bolsa, 100% em bolsa nacional ainda, sem diversificação no exterior, etc. Ele viu a carteira de ações cair muito, enquanto o seu negócio era proibido de funcionar pelo governo. Aí ele foi obrigado a vender no pior momento possível, não pegou a recuperação para tentar salvar um negócio que poderia quebrar. Ou até, infelizmente, quebrou em alguns casos. Então, para que você não seja destruído ficando pelo caminho, ou que tenha ganhos muito moderados porque é conservador demais, eu prefiro ter essa estratégia onde você vai usar a carteira para equilibrar a sua vida. Aqui eu vou partir do caso de uma pessoa que ela não corre tanto risco assim na atividade laborativa e que também não tem tanta segurança ou um perfil de ter a maior parte do seu dinheiro investido em renda variável. Então, eu vou fazer uma alocação 50-50. 50 em renda fixa, 50 em renda variável. E o importante é, se você é um iniciante, é que eu estou me colocando nesse papel de iniciante, para que você possa ir se acostumando com o mercado, é interessante que você não vá alocando em renda variável uma grande quantia de uma vez. Aqui no caso, como eu estou partindo de patrimônio zero, eu vou alocar percentual da minha renda. Então eu vou ter tempo de ver como o mercado funciona, de me acostumar à volatilidade, às grandes oscilações, correndo esse risco com pouco. E certamente o iniciante vai cometer uma série de erros e é muito mais interessante que esses erros eles sejam cometidos com pouco dinheiro do que com muito. Esse é um dos benefícios dos jovens quando eles começam no mercado. E aí vou lembrar que quanto mais jovem você começar, melhor, porque o mais importante é a passagem do tempo que gera a mágica dos juros compostos. Muita gente no mercado diz que não existe fórmula mágica e eu discordo. Existe sim, é a fórmula de juros compostos, a questão é que a mágica demora bastante tempo para acontecer. E para deixar a coisa um pouco mais visual, aqui eu tenho uma planilha que a minha equipe fez, bem sumária, só para que a gente possa exemplificar
simplificar algumas coisas. Então, como eu disse, eu tô partindo da premissa de que eu ganho R$ 5.000 e que eu vou conseguir investir 30% disso mensalmente. Pô, Bruno, mas 30% é muita coisa. No meu caso vai ser 10, vai ser 20, tem gente que consegue investir mais, 40. Eu tô colocando 30 porque era de fato o que eu fazia na minha época. Quando eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, eu ganhava em torno de R$ 1.000 por mês no final da minha formação, no 4º ano da Academia Militar. Quando eu me formei, do dia pra noite eu comecei a ganhar R$ 4.500. Então eu simplesmente pensei, pô, eu vivia com 1.000 antes. Será que agora eu não consigo viver com 3.000 e imaginar que esses 1.500 não me pertencem, que são do Bruno do futuro? Como eu era jovem e não tinha dependentes, foi bem fácil fazer isso. Apesar de ter um custo de vida novo, eu saí da Academia Militar, onde eu morava lá, comecei a pagar aluguel, morar em outra cidade, comprei carro, foi exequível. Então por isso eu tô mantendo aqui os 30%. E aí, como eu tô partindo aqui do zero, eu não tenho reserva de emergência, eu vou ter que construir essa reserva. O quanto eu vou destinar para lá? 50% desses 1.500, ou seja, R$ 750. Fazendo isso, imaginando que eu queira ter 6 meses de renda nessa reserva, é que eu já adianto, vai estar num CDB de liquidez diária de um bom banco ou num Tesouro Selic, seriam as duas opções que eu iria utilizar. Eu demoraria um total de 40 meses para completar essa alocação. Observe que 40 meses são 3 anos e 4 meses. E se uma emergência acontecer já no final desse processo, você está muito bem equipado para poder lidar com aquilo. Até certo ponto, né? Algumas emergências elas são muito caras. Mas pensando principalmente em uma emergência que possa acontecer no começo dessa trajetória, você assistiu esse vídeo, saiu super motivado, começou a poupar, quer investir, está construindo sua reserva, mas algo acontece com você. Um acidente, uma doença, a sua reserva não vai dar para nada no começo. Então, durante todo o caminho, mas principalmente nessa fase, é muito interessante que você tenha um seguro de vida. Se você tem dependentes, ótimo. Muito mais gente costuma pensar em seguro de vida quando tem cônjuge e filhos. Mas se você não tem, ainda é muito importante. Porque de tudo que a gente vai ver aqui em termos patrimoniais, o que tem mais valor para você que está assistindo esse vídeo é sua capacidade de trabalhar. É ela que vai te dar dinheiro para que você possa investir e alcançar seus objetivos no longo prazo. Então você faz um seguro de vida não só pensando nos outros, mas também em você, para proteger sua capacidade laborativa de uma doença ou de um acidente que pode prejudicar seu trabalho nos próximos anos. Aí pense em tudo que você pode fazer, traga isso a valor presente e você vai ver que aquilo tem um peso. Então o seguro é para proteger essa parte.